Na aula de hoje, a gente vai configurar o nosso aplicativo para que ele tenha tanto o modo Dark quanto o modo Light, né? Desse jeito que ele está aqui, está no modo Light. E quando a gente coloca ele no modo Dark, ele fica com uma tela escura, também conhecido como modo economia de energia. E também nesse mesmo sentido, a gente vai fazer uma componentização dos elementos da tela, porque se a gente for olhar aqui no nosso Login View, nosso código está dando 136 linhas, né? Então imagine quando a gente for fazer lá o nosso registrar, nossa tela de registro, a gente vai ter que repetir tudo isso aqui de novo, né? Então uma ideia é a gente pegar, componentizar isso, né? Criar uns componentes e aí diminuir esse código, mas também fazer com que esses componentes sejam reaproveitados por outras telas, como o login, por exemplo. Por exemplo, olha só, a gente olha aqui, temos nós fizemos logar, depois a gente vai fazer o registrar e ela vai ter os mesmos elementos, né? E para a gente não precisar copiar tudo, colar, né, ou reescrever muita coisa, a gente vai componentizar os nossos elementos, né? Colocar o label, os botões, né, o text field, por aí vai. Mas primeiro a gente vai olhar como é que fica no Dark Mode. Se você usar o comando aqui Ctrl Shift A, Command Shift A, né, no caso, você vai ver que no seu simulador ele vai mudar de cor. Tá vendo, ó? Nesse caso, desapareceu só algumas letras, o resto não está configurado. Por exemplo, o fundo da tela ainda continua branco. Então a gente precisa configurar isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma extensão para ajudar a gente a fazer esse Dark Mode aqui. Uma extensão da classe UI Color, tá? Então vamos entrar aqui e eu vou criar uma nova pasta aqui dentro chamada Extension, New Group Extension. E vou colocar um arquivo chamado UI Color Extension, UI Color, maisinho aqui, beleza. E vou dizer que ele é uma extensão, tá? Então vou aqui, vou chamá-la aqui de uma extensão, colocar o nome de UI Color. Essa classe vai estender a nossa UI Color aqui. Deixa eu colocar o UI Kit também aqui dentro. E aqui eu vou criar algumas variáveis que vão chamar esses arquivinhos aqui do nosso asset. Cadê? O nosso asset aqui dentro. Então vou criar aqui dentro, né, um set color e chamar ali dentro. O primeiro que eu vou fazer vai ser do background. Vou dizer que ele é uma variável estática, porque quando uma variável, um método é estático, ele compartilha o seu valor para todo objeto que instancia ele, permanece o mesmo valor. Background color. Fazer isso para mudar na hora que eu dar o Shift Command Shift A, ele sai do branco e vai para outra cor, tá? Vou dizer que ele é do tipo iColor, né? E aí eu vou colocar aqui o iColor. Vou dar um nomezinho aqui para ele, vou chamar do mesmo jeito que eu criei aqui dentro, vou chamar ele. Tá? E ele vai dar uma reclamadinha aqui, deixa eu ver.
reclamou porque nesse caso aqui ele força eu dar uma opção caso esse arquivo não exista. Então vou colocar aqui, eu vou dizer para ele chamar de o branco mesmo, caso ele não encontre esse arquivo. Vou dar um Ctrl C logo aqui e vou aqui no meu asset e vou usar esse que está pronto, mas é só fazer esse aqui, New Color Set, e aqui eu vou colocar o nome dele, que é aquele mesmo, ó, View Background Color. E aqui, ó, eu posso pegar e colocar minha cor tanto quando ele tiver com qualquer aparência, né? Ou seja, a aparência que eu quero mesmo padrão é o branco, e com o dark eu posso escolher outra cor, tá? Escolhi uma outra cor aqui. Como os professores ainda não escolheram como vai ser as telas no Dark Side, eu mesmo vou escolher aqui uma cor. Não sou muito bom de design, vou colocar isso daqui. Nosso background, colocar preto, vai ficar um pouco estranho, mas a ideia é só mostrar aqui. Depois, quando o Thiago escolher lá novamente, a gente muda, tá? Beleza, fiz aqui. E agora, quando eu for aqui no meu Login View, ele está chamando simplesmente o white, certo? Agora eu posso chamar o meu essa variável bem aqui. Um save. E agora a gente vai executar para ver como é que ficou. A priori ele vai ficar branco mesmo, né? Deixa eu voltar aqui pro ar. Então ele fica branco mesmo no Light Mode. Se eu der um Command Shift A, ele vai para o Dark Mode. Mas percebam que os outros ainda continuam com a mesma cor. Então a gente pode fazer isso para todos os componentes, tá? Mudar a cor aqui, de como vai ficar as labels, de como vai ficar aqui o text, os text fields, os botões. Então a gente vai criar para cada um deles aqui também, tá bom? Então vamos lá, voltar aqui. Eu vou criar um Ctrl C, Ctrl V aqui, porque eu vou criar um para o text label, para mudar a cor do text label, outro para mudar o botão, a cor do botão, outro para mudar o text field, que é essa parte aqui, e outra para mudar esse placeholder aqui, beleza? Então aqui eu vou chamar de text label color, text label color, vou dizer assim. Aqui, como ele é o text, ele tem que ficar gray mesmo, né? Se caso ele não encontra, um light gray, ficar. No outro caso aqui, o meu button background color, vou colocar aqui também. O text field background color, que é esse daqui, o background dele. Vamos ver como é que ele está ficando. Ele está ficando branco mesmo quando eu mudo aqui. Ó, e aí a gente pode dar uma outra cor para ele. Vou colocar aqui text field background color, text field background color. E nesse caso aqui eu vou colocar uma cor do placeholder também, que é essa, ó, ela desapareceu aqui dentro, os nossos placeholders. Vamos mudar para que quando ele for para o dark e o nosso ficar branco, ele também mude de cor aqui dentro. Aqui tem que ser assim, e aqui é o placeholder. Placeholder color, e aqui também. Bom, a gente tem que colocar as cores opcionais caso ele não encontre esse arquivo para todos. Então o button eu deixei isso daqui, mas é bom deixar com aquela cor, né, que
Deixa eu ver, black mesmo, né? Text field background color, vou deixar black também. E o placeholder vou deixar white, deixa assim mesmo, vamos deixar assim. Placeholder, beleza. Agora nós temos que vir aqui no asset e criar para cada um asset, assim como nós fizemos com o background, tá? Esse daqui, esse que eu vou eliminar. Assim como nós fizemos com o background. Então eu vou fazer com o text field. Aqui, new set color. Text label. Foi do text label que eu peguei, na verdade. Text label do background, do button background. Vou fazer aqui também. Placeholder. E aqui eu posso modificar para as aparências que eu quero, certo? O botão, por exemplo, no Dark Mode, eu poderia até deixar isso aqui, né? Mas acho que eu posso deixar preto também aqui. Vamos ver como é que fica. Vou ter que fechar aqui, vou deixar ele mais preto aqui, certo? O placeholder, quando ele está indo, mas primeiro vou mudar o text field, tá branco no dark, então vamos deixá-lo com um pouco mais escura. Não sei, talvez vai ficar uma coisa bem estranha. Esperar o nosso design definir as coisas para ficar melhor. E o placeholder ele tem que ter um destaque, né, em relação ao field. Então eu vou colocar de preto mesmo aqui. E deixa eu ver o button, background, text label. O label ele tá cinza quando ele tá branco, né? Então ele fica meio cinzazinho. Posso escolher aqui também, ele tem lá, né, já a cor dele lá no deixa essa. Não ficar muito perdendo tempo, fui lá no Figma e selecionei, porque o text field ele tem que ficar aqui mesmo, né, dessa cor, e branco quando ela, acho que vai ficar legal quando for dark. Eu vou executar aqui para ver como é que tá ficando. Não vai ficar visualmente bonito, pessoal, porque vou esperar mesmo ali definir pelo design as cores, né, mais bonitinhas. Mas a ideia é só ver que a gente tem como construir aqui as duas cores quando a gente muda para o dark. Inclusive também a gente precisa colocar a figura, né, a figura no modo dark. Aqui ele já está no modo dark. Aqui no modo A, parece que ele não pegou. Tá aí.
Ah, tá, não pegou porque eu não chamei os componentes lá na tela, né? Então, para que isso realmente tenha efeito, eu tenho que chamar igual eu chamei o background, certo? Então, aqui eu tenho que vir e no lugar de colocar a cor, o text label, vou ter que chamar ele aqui. Cadê o text label? Aqui. Em vez de colocar essa cor aqui, eu vou chamar ele aqui. Pontinho. Né? O text field é a mesma coisa. Text field. Esse é um text field, sem a text field também. Chamo ele. E também agora o aqui no placeholder também. Placeholder. Peraí. No button, né? Não é placeholder. Deu text button. É esse daqui. Button. Outro button aqui também. Tá certo. Tá dando esse errinho aqui. Neles nós temos só tirar o layer. Aqui eu acho que funciona. Vamos ver. Só tirar esse layer aqui que ele vai. Para todos eles. Beleza, vamos executar lá. Eu acho que só o placeholder que eu não mudei ainda, mas o resto, vamos ver. Bom, ele já tá no Dark. Esse é o Dark Mode dele. Ficou bem estranho, né? Mas se eu colocar no Light Mode, ele volta pra cá. E até desapareceu, olha. Tem que colocar no button. Eu tenho que colocar a corzinha azul, certo? Ó, como eu tirei do button aqui, eu tenho que ir lá e colocar azul. Mas é isso aqui mesmo, tá? Vou mudar só lá no button na versão button aqui. Eu tenho que colocar aquela cor azul, pegar lá no Figma pra gente não ficar perdendo tempo. Aqui é essa, voltar lá e vou dizer pra ele que é essa cor aqui. Pronto. Aí se eu executar de novo, ele aparece aqui. Placeholder registrar, ainda tá aqui desse jeito, né? Bom, aí o light fica desse jeito mesmo, como era antes, como eu configurei. E aqui o dark. Claro que não tá bonito, né? Porque tem que colocar um dark aqui com as cores mais harmônicas. Eu não fiz isso. Mas para efeito aqui da gente saber como fazer o dark, como fazer o light, aqui ficou bom, certo? Então, para outra coisa que a gente precisa ver também, além dessa Extension Color, é a gente componentizar os nossos elementos. Se a gente for aqui na nossa
nossa login view, a gente vê que tem algumas coisas que se repetem. Imagine quando eu for criar aqui também o meu do controller. Quando eu for criar o meu registrar view, e aí eu vou ter que repetir tudo isso novamente. Essas informações que sempre se repetem, todos eles têm um texto, aqui no caso da label, né? E aí eu posso componentizar isso, colocar num canto, e toda vez que eu for usar, né, modificar a cor de um botão, sempre vai ser a mesma também. Então eu posso componentizar isso, né? Então eu vou criar uma pastinha aqui, que ela vai nos servir muito para esse sentido, né? Quando eu criar uma outra tela, eu não vou precisar reescrever esse monte de código, eu só vou chamar cada um desses componentes. Quando eu for usar o label novamente, eu chamo ele, já está configurado. Então vou criar aqui dentro, aqui é extensions, e aqui eu vou criar um infrastructure, new group, infrastructure. E aqui dentro eu vou criar os 4 elementos que eu criei aqui na minha tela, que são a figura, o label, o text, o text field aqui, tá? E o botão. Então eles serão os meus default. Toda vez que eu for usar qualquer componente desse, eu já vou ter uma classe chamada default que inicializa todos eles. E aí vocês vão ver que aqui vai diminuir bastante o código, tá? Então eu vou chamar aqui, fazer logo o primeiro da imagem, new, um arquivo, né? Eu vou chamar ela de image default. Tá? E aqui dentro, basicamente, eu vou ter um construtor, tá? Deixa eu importar logo aqui o iQ. Eu vou chamar também uma classe, o nome dela, image default. Ela é do tipo UI image, UI view image. Vamos ver aqui como é que ela está criada aqui dentro. É esse daqui, é desse tipo. Lá também vai ser. Então é desse tipo. Tá certo, fechando aqui, tá? E eu vou criar uma função privada, que eu não quero que ninguém acesse ela, somente que chame o meu objeto ImageDefault aqui, e que só passe alguns campos e não tenha acesso a todas as funções que estão aqui dentro. Então eu vou criar uma private funct e vou chamar de init default. Vou colocar aqui dentro tudo que pertence à imagem aqui, tá? Vou trazer tudo isso daqui pra cá. A gente já volta pra cá. Então vou colocar aqui dentro, tá? Então eu vou dizer que aqui a gente vai ter uma variável imagem, que ela é text field. Text field. One text field. Right.
aqui. Beleza. Então, os dois estão com os 3 prontos aqui. Só vou ter que voltar lá no login. Aqui na imagem, no label, vou copiar tudo isso para lá. Né? No label, vou colocar aqui dentro. Só isso daqui que vai ter que ficar lá, porque vai ser passado pelo construtor. Deixar bem aqui. Vamos chamar aqui o nosso text field. Vou passar aqui o text field como parâmetro. Aí ele já coloca a mensagenzinha aqui, ó, essa daqui, como parâmetro para lá. Dá um erro porque lá eu ainda... eu tenho que dizer que isso aqui é um texto. Pronto. Agora só vou configurar lá certinho. Text field. Text field. Coloquei na label. Então é text label. Aqui. Vou chamar errado. Label. Eu volto aqui para label. E aqui tem que tirar tudo, porque aqui é self. Label. Aqui também, ó, se eu quisesse colocar o tipo de fonte, era só colocar mais um argumento aqui e dizer que era do tipo iFont, ele poderia passar para cá também, tá? Aqui eu vou dizer que o texto que eu receber lá, esse aqui já foi declarado, não precisa. E aqui também eu defino minha constraint self. Ok, text for. Tá, colocar. Não precisa, vou dizer que o meu texto aqui tipo text. Toda vez que eu coloco o self aqui na frente, significa que eu estou acessando os componentes, né, definido aqui dentro dessa classe aqui, que na verdade ela herdou de YLabel, né? Então lá quando a gente definia, como aqui, ó, aqui a gente não define mais, mas aqui a gente, o text, ele se tornou um tipo de YText, e aí por isso que a gente acessa aqui. Lá dentro eu não preciso mais declarar uma variável, é só colocar o self que automaticamente eu acesso o elemento em si, tá? Aqui, como é o mesmo elemento, text field background, deixa eu ver se está ok lá. Não, é um label, tem 2 text field, então tem que fazer também do text field. Vamos executar aqui para ver se está ok, né? Se está carregando as coisas certinho, não está dando nenhum erro. Sim, está dando tudo certinho. Então vamos continuar componentizando o resto que a gente tem para fazer agora. Vou pegar essa daqui, basicamente copiar isso, levar para lá.
O image já foi feito, o button ainda não, o label já foi feito, o text field é isso que a gente está agora. Então aqui dentro, vou colocar ele. Bom, esse aqui tem que ficar lá do primeiro, que é o e-mail, né? Passando com... Aqui eu vou colocar o self. Lembrando que isso daqui é que a gente impede que o próprio storyboard faça as constraints, e nós estamos definindo aqui as nossas constraints. Self. Placeholder. Aqui eu tiro. Bom, deixa eu ver. E agora eu vou lá no meu login view e vou dizer que aqui ele vai receber o meu text field. Text field, deixa eu ver. Deixa eu copiar aqui o text field. Vou dar um Ctrl V aqui. E aí, é um text, né? Que é o nosso placeholder. Poderia ter colocado placeholder aqui. É só uma variável. E aqui ele fica certo. Tira todo esse resto aqui. Aqui é a mesma coisa. Tira tudo. Como são dois... aqui só. Vamos executar para ver se está dando tudo certo. Só igualzinho aqui. Vamos ver se está aparecendo tudo ok. Tudo ok. Os nossos dois placeholders estão aparecendo aqui, certo? E por último, só os dois botões. Então, vou levar para lá todos os botões para lá, as configurações aqui. Deixar e colocar aqui dentro do nosso button. Perceba que todos eles estão recebendo que uma mensagem. No nosso caso aqui do button, a gente vai receber a string logar, né? Ou registrar aqui. E aí depois a gente chama o construtor principal, que ele pede, e chama essa função privada aqui, que passa a string que a gente recebeu aqui em cima para cá, e aqui define todos os parâmetros. Então, aqui eu vou dizer que não vai ser mais logar, vai ser o text que ele vai receber lá. Aqui não é button, é self, né? O button tá certinho aqui. Self também, a cor de fundo. Radius aqui também e aqui também, certo? Vamos ver se deu certo. E lá a gente vai passar como parâmetro só o nosso button default, que é um teste. Ele já traz pra gente que esse teste nada mais é do que o logar, certo? Vamos executar aqui, fazer a mesma coisa aqui por registrar. Ctrl C, Ctrl V aqui, fechou. Executar para ver se está tudo certinho.
Ok, ficou certo. Vamos dar um comando de Shift A para a gente ver tá ok também funcionando. Então, pessoal, olha, a gente concluiu, tá vendo? A gente componentizou aqui os nossos elementos da tela. Criei aqui um default para cada um, né? Então, cada um deles agora, quando eu for chamar, eu só vou ter que chamar e colocar que eu estou colocando aqui uma obrigação de ter uma string, né? A depender do componente, essa string vai ser o nome, né? Ou o nome da figura, o nome do botão, e aí por aí vai, né? Quando eu for criar a minha outra tela logar, eu não vou precisar mais criar tudo isso. Eu só vou ter que chamar isso daqui. Olha só vou chamar essa desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Eu vou criar lá na tela logar, né? Se precisar de todos os componentes, nossa tela logar, deixa eu ver como é que ela está organizada. Ela não tem figura, né? Mas aqui, ó, tem 3 text field, então vou chamar 3 vezes, 2 botões, né? E tem aqui um outro label aqui dentro, tem um outro registrar. Então fica muito mais fácil componentizado dessa forma e diminui também aqui a nossa quantidade de código, certo? A gente também criou a nossa extensão de cores, né, para poder a gente colocar o Dark Mode, e também porque fica muito mais fácil de você configurar tudo aqui, né, do que você ficar procurando, colocando de um por um a cor como a gente estava fazendo antes. É só vir aqui no Assets, que foi de pagar, e ver a cada um correspondente e colocando as cores aqui dentro, né? Então é isso.